Eu desisto da política brasileira, desisto de fazer comentários, de fazer parte disso, de defender alguém, seja de direita, seja de esquerda. Desisto porque é só frustração. Esse aqui vai ser o primeiro e último vídeo a respeito de política aqui no grupo, porque eu postei um vídeo semana passada a respeito da taxa Selic e o que isso influencia no mercado imobiliário. E aí veio um monte de gente falando que faz o L, no tempo do Bolsonaro era diferente, ou senão o pessoal criticando o Bolsonaro, falando que o presidente do Banco Central tinha sido colocado por ele, não sei o quê. E aí você pega essa semana aí, esses últimos dias, a gente vendo esse negócio de CPI das bets, um monte de cara envolvido. Aí você vê informação aí, o pessoal tramitando para aumentar o número de deputado federal. Nossa, cara, é muito complicado, é muito complicado. Porque, só para você entender, quando eu era adolescente, eu era criança, assim, eu ia com a minha avó lá na urna, votava lá no Lula na época. Para mim fazia sentido, vou votar no Lula aqui, né? Lá em 2002, por aí. E aí, naquela época, acho que quase todo mundo, né? O cara tinha uma aprovação muito grande, tinha acontecido algumas coisas que ele surfou bem lá, a onda lá da questão econômica e tudo mais. E as pessoas viram uma certa melhora na vida, tanto que todo mundo que vota no Lula ainda vota na expectativa daquele Lula de 2002, né? Mas aí o que acontece? Foi passando o tempo e houve uma virada na minha vida. Quando eu votei no primeiro turno na Dilma e no segundo eu votei no Aécio. Parece loucura, mas no intervalo de um turno para o outro, eu comecei a entender e ver e pesquisar algumas coisas e falei, cara, não faz sentido eu me manter aqui nessa loucura de ficar toda hora digitando 13 aqui, tá errado. Aí eu peguei e votei no Aécio, na expectativa de ter uma mudança. E ainda bem, de uma certa forma, ainda bem que ele não ganhou, porque depois ele entrou lá cheio de escândalo de corrupção, de mala com dinheiro, de helicóptero com droga, com um monte de coisa que aparece aí na mídia. Aí você fala, meu Deus, mano, imagina se esse cara tivesse ganho a presidência, né? E aí, beleza, o tempo foi passando. A Dilma ganhou, foi bem difícil, eu já falei alguns vídeos aqui, para o setor da construção civil aqui foi péssimo, péssimo, péssimo. Vários empreendimentos parados, um monte de imóveis sem vender, tudo travado, ninguém construía mais nada. Difícil, foi bem na época que eu me formei, complicadíssimo, obras paradas, Petrolão, Lava Jato, um monte de escândalo de corrupção diferente. Tonelada e tonelada de dinheiro público indo pro ralo. E aí tem o impeachment e você pensa, pô, agora vai, né? Agora vai. Melhorou, vai entrar aí. Aí entra o Temer, que ao meu ver, como ele não tinha muita responsabilidade com o voto, porque ele não estava muito ligando para isso, acho que ele passou tudo que ele queria passar lá, deu até uma organizada na casa, cortou gastos que eram para ser cortados mesmo. Eu acho que ele não foi ruim, não. Eu acho que ele não foi um governo que as pessoas gostavam, né? Ele não tinha carisma nenhum e totalmente ali junto com o centrão, né? Ao mesmo tempo que dá com a mão, tirar com a outra, mas conseguiu tirar ali a linha que a gente estava caminhando ali junto com a Dilma ali, que estava bem feio, né? Deu uma mudada, pelo menos na perspectiva, né? E aí vem a eleição do Bolsonaro. Eu fiz campanha, coloquei foto no meu perfil do Bolsonaro. Não, que agora vai, não, que agora é o Sérgio Moro, não, que não sei o que. É o ministro XYZ que vai resolver. Começou o primeiro ano bem, mas daqui a pouco você começa a ver que, em nome do filho dele, ele sacrificou um monte de coisa, abriu mão de um monte de coisa. Quando era pra entrar lá com a CPI lá, CPI não, né? Quando era pra entrar com pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, os caras não deram continuidade. Então, cara, aí você sabe que não é uma questão só, tipo, que eles não queriam. O que os caras mais queriam era tirar o Xandão dali. Mas eles não podem por quê?
Porque tem rabo preso, porque os caras estão envolvidos, porque sempre tem alguma prova, sempre tem algum vídeo, algum áudio, alguma coisa que incrimina esses caras, e aí eles pegam e, tipo, tem que aceitar isso, faz acordo e já era. Igual durante o governo todo do Bolsonaro, o pessoal ficava falando mal ali do Alcolumbre, do Pacheco, e depois você vai ver, os caras votam tudo de novo nesses mesmos caras. Você fala assim, mano, não dá pra entender. Aí você pega o cara lá do Petrolão, que roubou dinheiro pra caramba lá, Mensalão, Petrolão, sei lá de qual dos dois que ele estava envolvido. Mas aí ele é presidente do PL, presidente do partido que teoricamente são os conservadores. Aí, nessa última eleição, a maior bancada de direita. E o Lula tá fazendo o que quer, faz o que quer. O máximo que acontece é que o Lula tem que entregar mais coisa para eles, porque eles têm mais poder de barganha. Mas fora isso, é o que é RG para cachorro, é isso que a gente precisa. Nossa, a taxa Selic batendo quase 15%, e aí o governo vem com uma medida que vai acabar com todos os problemas do Brasil. RG para cachorro. Pô, mano, não dá. Aí você olha aqui a CPI das bets. Uma vergonha, mano. Uma vergonha alheia. O cara brincando lá com o negócio, falando que o Tigrinho soltou a carta. Os caras aproveitando o momento que tá todo mundo olhando para essa vergonha aí, ainda fazendo propaganda ainda. Aí tem o pessoal do MBL, porque na época que eu comecei a sair, né, eu era petista nesse sentido, quando era adolescente ali, não tinha muita noção. Depois eu fui me transformando ali em direita, né, em conservador, e aí depois eu vi que tava ruim. Lá quando surgiu aqueles escândalos da rachadinha lá, e os caras deram uma abafada e fizeram uns acordos, e ali foi por água abaixo, que ao meu ver é o start ali do água abaixo, eu me apeguei muito ao MBL, porque o MBL também estava falando aquilo que eu gostaria de ouvir, né? Estava representando minhas ideias nesse sentido. Só que eu também tenho uma baita de uma crítica ao MBL, que é assim, minha visão. Você tem uma bandeira, você defende algo, você pode errar em outras coisas, mas não erra nesse algo. Vou te explicar. Por exemplo, você é a favor da arma. Então, o que se espera? Que com relação à arma, você flexibilize, você ajude de alguma forma para que as pessoas tenham arma. Um exemplo. Agora, se você é da causa social, eu sou de esquerda, eu prefiro a causa social, não sei o quê. Beleza. O que se espera de quem levanta uma bandeira? Que pelo menos nesse item você seja excelente, que você defenda essa pauta. Se você está falando que é social, então a gente quer ver você envolvido com ações sociais, quer ver projeto de lei relacionados à ação social e tudo mais. Se você é da bancada da bala, nesse sentido, você tem que estar propondo projetos ali para armar a população. E aí, quando você vê, o pessoal não faz. E aí, com relação ao MBL, para não fugir, uma das coisas que eles mais criticavam é o uso do fundão. Não, que a gente não usa o fundão, que o fundão é roubo e não sei o quê. E quando eles usaram, e eles vieram com a resposta falando assim, mas tem um pessoal lá no interior que não conseguiria financiar uma campanha e tudo mais, por isso que a gente tem que pegar o fundão. Cara, tipo, a Amanda Vettorazzo não precisava pegar fundão. Porque se você fala assim que o pessoal lá no meio do mato lá, eles precisam, porque o pessoal não usa nem internet, algo nesse sentido, ele precisa imprimir panfleto, é uma situação. Agora, aqui em São Paulo, para fazer carreata, para colocar gasolina no carro dos outros, sei lá, eu me desencantei e também não sigo mais. No fim do ano passado, eu entrei em todos os perfis de esquerda, de direita, de todos que tinha a ver com política e fui me desinscrevendo. Fui tirando. No YouTube também, tudo que tinha a ver com política, eu colocava lá, não tem interesse, então começou a diminuir a quantidade de informações. E por quê? Porque, cara, eu tava estressado. A gente começa a se apegar muito a isso. Você começa a discutir com um familiar, brigar com tio, primo, pessoas que você gosta, por conta dessas porcarias desses caras, mano.
A gente não sabe nem 10% do que está passando lá dentro. Os caras vivem lá, os caras é uma roubalheira danada. Tem um monte de norminha interna que os caras têm possibilidade de burlar e fazer tudo diferente. Então eu sinceramente, assim, eu não consigo ter uma perspectiva não, olhar para o futuro e falar assim, tal cara vai ser o cara. Putz, mano, eu não consigo ver ninguém, nenhum único candidato eu consigo olhar e falar assim, mano, esse cara é bom, esse cara merece meu voto. Então eu tô bem frustrado, não sei se é a sua opinião assim também, tô bem frustrado, sabe? Porque a gente coloca muita expectativa nesses caras com a expectativa de que vai melhorar alguma coisa, né? Outra coisa, ó, nesse caminho aí, que veio o Pablo Marçal. Cara, tava na cara que ele tava querendo fazer coisa só para enganar as pessoas. E eu vi muitas pessoas caindo assim, abraçando ele como se fosse uma salvação. Sendo que ele só tava querendo ganhar mais nome, popularidade para vender curso. É isso. Então, o foco dele nunca foi tentar ajudar em nada. E eu tenho até um desafio, se você gosta muito do Marçal. Eu acompanhei, eu gosto de acompanhar. Eu parei de acompanhar depois que acabou a eleição. E aí eu não mexi mais com isso. Mas eu queria eu vou fazer um desafio para você que gosta do Marçal. Prova para mim que ele foi naqueles lugares onde tinha córrego aberto, que ele prometeu lá, ele falou assim, mesmo que se eu não ganhar a prefeitura, eu venho aqui resolver o seu problema. Foi isso que ele prometeu. Ele falou, eu não preciso ser prefeito para resolver isso daqui. Se eu não ganhar, mesmo assim eu venho e vou resolver. A pergunta é, resolveu? Você em algum lugar, você viu ele comentando a respeito disso, ele dando algum parecer, falando que tem algum projeto em andamento, alguma coisa? Eu não vi. O que eu vi foi várias promessas, assim como todos os políticos profissionais fazem. E aí, né, levando em consideração agora o último tópico, que é Pastor Miguel falando que quer ser presidente, e levando em consideração que hoje a gente não tem eleitor, a gente tem fã, a gente tem apaixonados, pode ser que ganhe até uma porcentagem lá de pessoas apaixonadas por ele. E a Beth, né, que está acontecendo, que é essa semana que está acontecendo, é muito engraçado, porque quem tem o poder para acabar com as Beth são eles, senadores, deputados. Quem tem poder para falar assim, não, aqui não vai ter. Nem irregular, nem nada. Não vai ter, é proibido. Não. Aí eles deixam, e aí se você faz a propaganda, o que eu também acho que é super errado, você tem que ir lá dar depoimento. Por que você fez a propaganda? Por que você está mentindo para os outros? Cara, é um mar de problema, de trambicagem, de oportunismo, de cinismo, de falta de amor ao próximo, de indiferença. Cara, é muito ruim. Sabe, eu não consigo olhar e falar, tem uma luz no fim do túnel, fulano de tal para 2026 vai ser a solução. Cara, não vai, mano, não vai. Se você aí quer não depender disso, cara, pare de perder tempo com esse tópico da sua vida. Até porque fora de ano de eleição não tem o que você fazer. A não ser que você faça manifestação lá, agite alguém para fazer manifestação, não vai ser post de rede social, comentário aqui nesse vídeo, por exemplo, que vai resolver o Brasil. Não resolve. Mas se você parar de perder tempo, igual eu fiz, e focar no seu trabalho, focar naquilo que realmente vai mudar a sua vida, aí você consegue pensar em outras soluções, entendeu? Não em uma solução que vai vir do governo, porque certamente a única coisa que vai vir do governo é dificuldade e pedra no seu caminho para te atrapalhar. Então, no que depender de você, faça o seu melhor, entregue o seu melhor. Se você tem se você trabalha dentro de uma empresa como CLT, seja um ótimo funcionário. Se você tem o seu próprio negócio, trate os seus clientes da melhor forma possível. Venda a sua prestação de serviço com valor justo, entregue a melhor qualidade que você puder entregar, sabe? Porque se você ficar aí aguardando o mercado imobiliário mudar, a taxa Selic chegar a tanto, meu Deus, e agora? Nossa, eles estão tramitando uma lei assim. Cara, sempre vai ter uma lei que vai atrapalhar a gente, sempre vai ter algo que vai desestimular. Então, para você não ficar parado, travado,
segue a sua vida, meu amigo. Não fica parado aí esperando aí algum tipo de retorno, de algum tipo de ajuda vindo do pessoal aí da política, que não vai vir não. E eu gostaria, né, até de falar, se você gostar, se você pretende aí ter uma renda extra com vistorias de imóveis, aqui embaixo eu vou deixar o link e aí você clica e dá uma olhada, vê se faz sentido para você. Ou é um checklist onde eu apresento como que faz, né, toda a estratégia a respeito de vistorias de apartamento novo. E aí uma vistoria dessa você ganha 270, por exemplo, em uma vistoria, e o checklist com treinamento é R$27. Então, basicamente, com uma vistoria você já trouxe de volta aí 10 vezes mais do que você investiu. Mas é assim, tem que trabalhar, né? Não é só, assiste um videozinho que você vai ganhar dinheiro. Não, não é assim. Você vai ter que pegar, vai ter que estudar, vai ter que divulgar. E aí, trabalhando, você vai ganhar. Agora, achar que vai cair do céu, não vai. Gostaria de ter essa solução, mas não tem. Tá bom? Esse é só um vídeo, é um desabafo. Então, saiba que não vão ter mais outros vídeos a respeito de política. E caso você seja apaixonado aí por um dos dois lados, te convido a refletir um pouco mais e ver se você não está sendo usado como massa de manobra, né? Porque às vezes é muito fácil a gente identificar que o outro lado está sendo usado como massa de manobra, mas a gente não consegue enxergar que nós estamos também sendo a mesma coisa, né? Então é isso aí, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.